Graça e paz, boa noite. O pastor Arles está viajando, tá viajando, hein? Tá importante, hein? Glória a Deus, eu fico feliz demais de ver as pessoas crescendo, principalmente meu pastor, minha pastora. E hoje é nós, amém? Eu prefiro ele para pregar, mas nós também temos que nos envolver. Quando você pregar, não vai ser o pastor Arlen, não vai ser o pastor Pedro, não vai ser o Fanuel, não vai ser a pastora Zildimar e outras pessoas que ministram aqui. Mas quando você pregar, aí vai fazer sentido tudo que a gente vem derramando aqui. Amém? E eu creio que você já está pregando, mas quando você se posicionar naquilo que você foi chamado, quem foi vocacionado, quem foi... Nem todos são evangelistas, mas todos são chamados para evangelizar. Sabia? Vou repetir, nem todos são evangelistas, mas todos são chamados para evangelizar. Capricha na foto, hein? Minha mãe está uma alegria. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4. Quem tem celular, abra no celular. Quem não tem a Bíblia, folheie a Bíblia. A gente espera aqui até você encontrar. Marcos capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim. Amém ou misericórdia? Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim na minha Bíblia: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Amém? Agora vira a página, se for de papel, e leia e começa no capítulo 5, versículo 1. Ele estava lá com a multidão. E agora a gente vai começar a ler aqui no capítulo 5. Amém? Tem aqui? Olha. Agora coloca o capítulo 5. Assim chegaram ao outro lado, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo.
Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa, aleluia, e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades o quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que dizia. Só mais um. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Amém? Queria que você estendesse a sua mão para cá e me abençoasse, orasse por mim, pode ser? Aquela oração bem pentecostal, bem... Nós entregamos, ó Deus, toda a movimentação, tudo o que acontecer nesse culto, ó Deus, é para a honra e glória do Senhor. Está debaixo da Tua palavra, da Tua presença. Mais uma vez, Deus, se manifesta em nosso meio, Deus, com Teu Santo Espírito, e fala aos nossos corações. Preencha aquelas lacunas que ainda são vazias. Eu não conheço a vida de todos que estão aqui, não conheço os detalhes, não conheço as madrugadas, não conheço as dores, não conheço os sonhos, não conheço as lutas, não conheço as dificuldades, mas o Senhor conhece. O Senhor nos sonda nas mais profundezas, escuridões do nosso coração. O Senhor nos sonda, Pai. Ilumina-nos lá dentro, acende uma luz, que Teu doce Espírito Santo transite em nosso meio e ministre nos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é um pouco extenso o texto, né? São 21 versículos. Mas, como todo mundo está acostumado a ler muito a Bíblia, né? São 21 versículos, mas eu queria ler toda essa história para que você absorvesse mesmo, seja ministrado pelo Senhor essa noite. Esse trecho aqui, ele trouxe muitas respostas para mim. Nós vamos ler outros textos também. Eu peço que você tenha paciência, mas para você ficar intrínseco em você essa palavra, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, e isso aqui é a verdade, irmão. É ela que nos liberta, é ela que nos liberta. E eu, por muitas das vezes, eu perguntei, tinha minhas questões, por que algumas coisas eram tão difíceis? Por que algumas coisas parece que aconteciam só comigo? Por que algumas coisas de errado, irmãos, aconteciam comigo? Por que algumas lutas aconteciam comigo? E esse texto aqui é um estudo que eu fiz há um tempo atrás, e ele trouxe umas respostas que foram no meu espírito e renovaram a minha mente e mudou a minha forma de ver. É isso que o Evangelho faz. Onde o Evangelho chega, ele muda, ele transforma a sua forma de ver, de perceber. É o que muitos chamam de cosmovisão bíblica. É quando você olha o dinheiro de uma forma, mas a cosmovisão bíblica te faz enxergar de outra forma. É quando você olha o próximo de uma forma, mas a cosmovisão bíblica te faz enxergar de uma outra forma. É quando você olha para o sexo e tudo que falam aí fora, e você consegue enxergar uma cosmovisão bíblica de uma outra forma, de uma forma santa, pura. Amém? A Bíblia faz isso, o Evangelho faz isso, se encontrar com o Senhor Jesus faz isso. E essa história aqui, você pensa assim, nossa, pastor Pedro, mas é uma história pesada, rapaz. Esse trecho aqui é um dos mais lindos que existe na Bíblia. A libertação de um homem que todo mundo tinha desistido dele. E ele ficou em perfeito juízo, nós lemos aqui. O homem ficou sóbrio, liberto, curado, restaurado. Mente, alma, restaurada. Isso é o poder do Evangelho.
Eu queria comentar um pouco sobre isso. Essa história está em Mateus e Lucas, nós lemos aqui Marcos, são os evangelhos sinóticos. Então muitas histórias, algumas histórias, né, estão nos três, não estão em João, mas estão nos três. Então você lê uma história aqui, ela se completa no outro, nos três evangelhos. E aqui, em Marcos e em Lucas fala Gerazenos, em Mateus fala Gadarenos. A gente vai entender por que isso. Mas eu gosto de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mergulhar na Bíblia, estudar o contexto. Há uma frase que eu ouvi há muitos anos: texto sem contexto é pretexto para cabresto. Vou repetir: texto sem contexto é pretexto para cabresto. Então a gente fica iludido com algumas coisas, mas não tem um contexto. Isso é um pretexto para que você fique preso em mentiras, coisas que não. Mas quando você estuda a Bíblia, meu irmão, ô pastor Pedro, eu leio, eu não entendo nada. Eu também não. Aí você chama o autor, e ele senta do seu lado, e ele começa a te explicar. E quando você vê, você estudou 2 horas, 3 horas, e começou a jorrar revelações daqui, direções, instruções, coisas que você não sabia, vislumbra uma sabedoria na sua mente. Fala, meu Deus, são decisões que eu tomaria completamente errado. E começa a ter uma sabedoria, e é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo em nós, através da palavra dele. Eu sempre gosto de começar assim. Nós trabalhamos com os homens. Aqui você tem que segurar o linguajar, né? As meninas estão aqui, né? Cadê as meninas? Que benção, né? Vocês são animados. Uma salva de palmas para elas. Cadê os homens? Aplausos as mulheres. Benção, né? Vou segurar o linguajar. Vou ser mais gentil. Brincadeira à parte. E nós lemos. Por que eu pedi para a gente ler aqui Marcos capítulo 1? Pedro, eu não entendi, mas eu vou explicar aqui. Vou usar esse terreno aqui que é grande pra caramba. Então, Jesus, nós lemos Marcos capítulo 4, aqui, versículo 1. Ele está ensinando para as multidões. É o que nós lemos, o primeiro versículo que a gente leu. E o último versículo que a gente leu, aqui perto do Wendel, em Marcos capítulo 5, versículo 21. Ele volta a falar com as multidões. O pessoal pediu para ele se retirar, vocês se lembram do texto, né? Ele se retirou. Jesus não trabalha com quem não quer. Eles pediram para ele se retirar, ele se retirou, e ele voltou para as multidões. Então lá ele estava na multidão, e aqui ele voltou para as multidões. Só que o texto fala que ele atravessou o mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, é um lago enorme. E ele atravessou, pegou os discípulos. Vamos lá, gente. Estava aqui com a multidão. Por que Jesus fez isso? Quando eu li esse texto, por que você fez isso? Por que o Senhor fez isso? Deixou a multidão aqui, né? Aí atravessou o lago, o mar da Galileia. São 22 quilômetros aqui, assim, 12 quilômetros assim aproximadamente. É água doce. Atravessou ali no remo. Aí ele chegou na outra margem, conversou com esse ocorrido aconteceu que nós lemos. Aí ele voltou para a multidão de novo. Aí eu perguntei, lendo a Bíblia, Espírito Santo, por que esse time? O senhor estava atendendo a multidão aqui, subiu no barco, atravessou o mar da Galileia, foi do outro lado, foi o que nós lemos aqui, atendeu aquele homem, fez tudo isso que a gente leu aqui, libertou ele, voltou para a multidão. São perguntas que eu faço. E eu gosto de entender bem o cenário, para aproveitar bem o texto. O que esse texto tem a nos falar? É o Evangelho. Qual o ensinamento que tem aqui, que eu posso aplicar na minha vida? Isso se tornar real, prático, assim como o pastor Ali tem falado para nós, se tornar prático na minha vida lá fora, aqui mesmo com o pessoal da igreja, lá fora, na rua, para quem trabalha, faculdade, etc. Como que eu posso tornar isso prático na minha vida? E para isso eu queria falar um pouco sobre o Mar da Galileia, rapidamente com você. O tamanho dele, a extensão, a importância, os nomes.
43 metros, foi o que eu disse, falei 22, né? Não, de profundidade. 43 metros de profundidade. Fundo, nos lugares mais fundos. 22 metros de comprimento. 12 metros de largura. Então ele tinha uma forma oval. Água doce, diversas variedades de peixes. Servia de sustento para muitas famílias ali. Esse lugar foi um cenário onde Jesus caminhou muito. Você chegou lá, Mônica? Meu Deus. Então temos alguém que já foi lá. Meu Deus, deve ser. Porque você lê a Bíblia ali, e eu vou falar aqui dos nomes aqui, olha só. Ele tinha alguns nomes. Mar de Tiberíades é o mesmo. Mar de Quinerete é o mesmo. Lago de Genezaré é o mesmo. À medida que você vai lendo a Bíblia, então Jesus se encontra com eles. Então Jesus passando à beira do mar da Galileia, e é um lago enorme de água doce. E ali os pescadores ganhavam a sua vida, o seu dia a dia. Então era uma fonte de riqueza para o lugar. E as cidades ao redor, olha só, Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, na beira da praia lá. Betsaida, Tiberíades, Magdala, de onde era Maria Madalena. Corazim, não era tão na beira ali, mas era próximo. E Gadara, essa cidade aqui, onde ele atravessou para encontrar esse homem. Então a Mar da Galileia é um marco, que se você lendo os evangelhos, 4 evangelhos, você vai ver esses nomes ali, toda hora ele está ali. Ele começou os seus milagres aonde? Em Caná da Galileia. E quando ele ressuscita, onde ele encontra os discípulos? À beira-mar da Galileia. Então ele iniciou ali, terminou ali. Então era um local era muito conhecido aquele lugar para eles. Onde ele chamou, onde houve a pesca maravilhosa. Olha só os milagres que Jesus fez ali. Andou sobre as águas, ali. Acalmou a tempestade, ali. Fez Pedro pegar a moeda na boca do peixe com anzol, olha só, ali. A pesca maravilhosa foi quando ele chama os discípulos. Jesus aparece para os discípulos depois de ressuscitado. A cura de um surdo, ali. Libertação do gadareno, ali. Então era um local muito, muito conhecido e bem trilhado por eles ali. E os discípulos remavam naquele mar. Pensa. Esse era o Mar da Galileia. Então, à medida que você for lendo a palavra, você vai achar Tiberíades, Quinerete, que é no Velho Testamento. A gente vai ler um trecho sobre isso para você entender melhor. E agora eu queria falar um pouquinho sobre Gadara. É citado em Mateus capítulo 8, versículo 28, não precisa você ler, mas aqui é Gezareno, para entendermos melhor. Era como se morasse. Pedro, por que eles falam um nome diferente? A pessoa mora lá em Águas Claras, em Brasília. Aí você pergunta para ela, onde você mora? Mora em Brasília. Tá bom, da Serra, em São Paulo. Onde você mora? São Paulo. São Caetano, São Paulo. Onde você mora? São Caetano. Ou São Paulo. Então a pessoa já fala, não, mora aqui, mora em Brasília. Mas na verdade ela mora em Ceilândia, mora em... Mas ela fala, então basicamente era isso aqui, era Gadara. Mas para entender melhor, eles falaram Gesarenos, que era a capital da Pérea. Mas era Gadara, os gadarenos. Em cima disso aí que eu falei, rapidamente, resumido, mas só para você entender as bases bíblicas, me veio 4 perguntas. Primeira, por que Jesus faz e permite que isso fique registrado nos 3 evangelhos? Que tamanha importância? Segunda, por que Jesus pede um time para a multidão? E atravessa mais de 12 quilômetros no remo, por causa de um homem. Se bem que quem remou foram os discípulos, né? Jesus dormiu, levou o travesseiro e dormiu no barco. Até gravei um vídeo essa semana sobre isso. É maravilhoso os ensinamentos dele. Ele dormiu, nesse momento aqui, Marcos capítulo 4. Ele dorme, enquanto eles remam e atravessam do outro lado. Aí vem uma tempestade. E outra pergunta, por que acontece uma tempestade? Estudiosos afirmam que não era época de chuvas. Pega isso. Estudiosos afirmam, os estudiosos que eles estudam
os percursos que Jesus fazia baseado nas festas, né, de Páscoa, etc, etc. Então, assim, eles baseavam nisso aí, e eles sabiam o período onde ele estava, cada ocorrido acontecia. E esse ocorrido aqui não é época de chuva. Por que uma tempestade? Porque havia uma legião escravizando esse homem. São perguntas que ficam na minha... Então estou abrindo a minha forma de estudar a Bíblia aqui para vocês. Irmão, isso aqui eu vou dias, meses, até anos no texto. Eu amo isso. E eu achei a resposta. Por que Jesus para tudo para atender um homem de Gadara? Atravessa um mar da Galileia. Basicamente, quem já remou, né, Enio? 12 quilômetros. E para variar uma tempestade. Calcula-se que foram 3 horas. Né? Pensa, 12 caras ali, né? Revezando. Tomé, se você só acredita vendo, olhe bem para esse remo e vai. Pedala, filho. Calcula-se que foram umas 3 horas remando. E detalhe, eles voltaram também, né? Depois. Mas por que uma tempestade ali? Eu fui estudar o que significa a palavra legião. Porque Jesus pergunta para esse espírito, esses espíritos que estão possuindo esse homem: como é seu nome? E ele diz legião, porque somos muitos. Então Jesus, ele vem, ele desce do barco aqui, e os 3 evangelhos, eles mencionam ele se descer do barco. Então ele desceu do barco. Quando você lê isso, quando eu falo isso para você, você começa a imaginar. Eu mesmo, a minha mente é bem fértil, a Sol sabe disso. Então assim, desceu do barco, eu imagino, desceu do barco. E ele põe você para imaginar essa cena. Eles escoram o barco no início da areia ali, e Jesus desce do barco, ele não falou nada. Ele desceu do barco e diz a Bíblia que esse homem saiu dos sepulcros, essa linguagem que falou caverna, saiu da caverna e veio ao encontro de Jesus, meu Deus. E chegando próximo de Jesus, ele se prostrou e o adorou. Porque vieste nos atormentar, antes de Jesus atormentando os espíritos. Pensa. Isso mostra o poder e a majestade do Senhor. Quando acontecia isso em outros lugares, Jesus pedia para ele falar, não falar, né? E ele, Jesus, filho do Altíssimo, eles gritavam. E esse homem chega possesso de uma legião. E o que é uma legião, Pedro? Uma legião é um nome romano que eles usam para um exército com 6.000 homens. Uns dizem 2, outros 4, outros, mas 6.000 homens é o mais próximo do original ali, que vamos dizer assim, preciso. 6.000 elementos. 6.000. Aí eu pensei, por que esse motivo? 6.000 espíritos num homem? É uma falta de logística da administração ali, né, do gestor. Mandou 6, era 3 para cá, 4 para lá. Não, mandou 6 no cara, tudo errado a gestão. Não podia ninguém ficar parado lá no pseudo lugar que eles ficam, nas regiões celestiais. Então assim, o chefe chegou, viu uma rodinha lá com 6.000 parados, desmancha a rodinha, não aglomera não, vai, entra em alguém, caça alguém aí. Era isso? Não. Porque quando você lê o texto aqui, e o texto não é oculto, a gente sabe que isso existe, isso é real. Aqui deixa bem detalhado. E tem espírito, irmão, maligno, caindo pela orelha do cara, de tanto que tem ali dentro. E eu olhei assim, meu Deus, mas por que tanto? Por que tanto investimento? Primeiro, você lê uma história dessa aqui, você olha, você pesquisa, são 6.000 elementos, espíritos, dentro de um homem. Ok? Agora, por que Jesus para uma multidão, atravessa o mar da Galileia, vai lá, não fala nada, liberta ele, volta para trás, continua lá com a multidão? Mas por que Jesus para a multidão para atender um homem, para libertar um homem, para se encontrar com um homem? Enquanto esse homem, do outro lado, o reino maligno, as trevas, o império das trevas, investe 6.000 espíritos. Por quê? Interessante isso. Põe a mão no seu queixo aí. Vai lá, gente, participa.
Interessante isso. Muito interessante. Você nunca vai esquecer disso. Muito interessante. Por que, Senhor? Quem era esse homem? Para entender mais o caso, olhamos quando Josué chama o povo e divide as tribos. Josué, depois da morte de Moisés, ele comanda a entrada das tribos em Canaã. Atravessa Jericó, conquista Jericó, e por aí vai entrando nas tribos. Em Josué capítulo 13, se você puder colocar aí, Josué capítulo 13, versículo 27. Olha só o que dizem. Meu irmão, a Bíblia é maravilhosa. Eu tenho certeza que pessoas aqui vão entender muitas coisas sobre a sua vida e as suas dificuldades e o que já passou. Tenho certeza que você vai ter uma clareza de muitas coisas que aconteceram na sua vida. E talvez irão acontecer, e talvez estão acontecendo. Olha só, em Josué capítulo 13, versículo 27, diz assim. Isso aqui, só para você entender, isso aqui é quando ele chamou, acabou a guerra, eles conquistaram a terra de Canaã, ok, as 12 tribos. Agora ele chamou as tribos para dividir as terras. Beleza? Então aqui ele está dividindo a terra de Gade. Ele chama Zebulão, ele chama Isacar, ele chama Dan, ele chama as outras tribos, não vou lembrar de todas, né? Ele chama ela e fala assim, Gade, é o seguinte, no vale incluía Bet-Arã, Bet-Nir, é os nomes assim mesmo, gente. Sucã, Zafon, e gente que quer apresentar criança daqui um dia, é um nome legal. E o restante das terras de Sion, rei de Hesbom, a divisa ocidental que acompanhava o rio Jordão, e se estendia ao norte até a ponta do mar, e depois fazia uma curva para o leste. Na divisão das tribos, há alguns mapas que não são precisos, mas quando eles vão entrar na terra de Canaã, Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés fala assim, Josué, nós queremos essa terra de cá do Jordão. Não, mas a promessa é de lá do Jordão. Não, mas nós queremos aqui. É impressionante como Deus ele te dá essa liberdade. E Josué ora, tudo, amém então, mas deem a palavra que vocês vão entrar conosco e guerrear, depois que a guerra acabar, vocês veem a terra de vocês, do lado de cá do Jordão. Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, a outra metade decide entrar. Eles entram, guerreiam, você lê ali Josué, conquistam a terra, beleza, aí agora em capítulo 13, Josué chama eles para dividir as terras, e como eu disse, Dan, Isacar, Ruben, enfim, Judá, Efraim, e ele chama a tribo de Gade. Quando ele chama a tribo de Gade, aqui então a sua terra será de lá do Jordão, e você vai seguir a costa, acompanhava o rio Jordão, e se estendia até o norte da ponta do mar da Galileia. Então contorna tudo ali, contornando o Jordão, e aqui em cima chega no mar da Galileia. Estou explicando, estou tentando ser o mais simples possível aqui, para você entender isso. Para você entender como que é um mover espiritual, simples e real. E por que acontecem muitas coisas em nossas vidas. Amém? Entendido aqui? Então parte, a lateral do Jordão, até a ponta ali do mar da Galileia, era da tribo de Gade. E se você colocar no seu celular, em uma pesquisa simples, se você colocar Gadara, significado, vai estar em grego, Gadará, em hebraico, Gader. Ali, se você for mergulhar mais a fundo, nesse lugar, havia alguns judeus que falavam hebraico, aramaico e grego, nessa área de Gadara. Agora, coloque em Gênesis 49, 19. São três versículos, mas eu preciso que você leia isso. Gênesis 49, versículo 19. Esse grupo de pessoas ali eram descendentes da tribo de Gade. Quem é a tribo de Gade, Pedro? O que isso tem a ver? Calma. Amém? Quando Jacó foi abençoar os 12 filhos dele, ele chamou um a um,
Abençoou ele, um a um, já pensou? Abençoou, até chegar nos 12, meu Deus. Abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim. Quando chegou a hora de abençoar, do que é poderosa a bênção de um pai. Quando chegou a hora de abençoar Gade, ele falou: Gade será atacado por bando de saqueadores, mas os atacará quando combaterem em retirada. Olha nessa tradução aqui, ó. Olha nessa tradução: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Na Reina Valera, que é uma Bíblia espanhola, que eu gosto de comparar bastante, nunca interprete um texto só com uma Bíblia. Use mais, aprendi isso com o pastor José, lá da MCM de Trindade. Nunca interprete um texto só com uma Bíblia, pegue outras traduções. Na Reina Valera fala assim, ó, Gade, um exército te assaltarão, mas ele atacará por sua retaguarda. Aquele texto ali, meu, mostra essa passagem. Um exército, que era o nome tido para essa legião, que era máquina mortífera, onde a Roma mandava uma legião, eles destruíam tudo. E uma legião foi mandada para destruir esse homem, segurar esse homem, parar esse homem, por causa do DNA que ele carregava. E aqui Jacó, muitos séculos atrás, profetizou sobre o filho: Gade, um exército vai te sequestrar, vai te acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Ali se cumpre. Ele é quem? Um exército possuirá ele, um exército atacará ele, a descendência de Gade, mas ele, o Senhor, o resgatará novamente. Por isso que Jesus parou tudo para atender, libertar, restaurar esse homem. Agora o último texto, para você entender isso, belezinha. 1 Crônicas 12, 8. 1 Crônicas 12, 8. Amém? Essas leituras são cansativas, mas tem paciência, irmão. Segura. 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8 diz assim. Não achou? Ah, tá. 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8. Olha só. Alguns guerreiros valentes, treinados para o combate da tribo de, também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eram hábeis com escudo, lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas dos montes. Olha o versículo 14, coloca para você fazer um favor, versículo desse mesmo capítulo, versículo 14. O rosto dele é como os leões. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados. Gente, que é isso? E o mais forte, capaz de enfrentar 1000. Põe o versículo 15. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio. Atravessaram o Jordão cheio do rio no início do ano e expulsaram todos que habitavam nos vales, nas margens, de leste a oeste. Essa é a tribo de Gade, descendentes de Gade. Quando Jesus chama os discípulos e envia eles, ele dá uma instrução muito interessante. Ele fala assim: não entreis na aldeia dos gentios e priorizem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele priorizou esse homem, porque esse homem não era um gentil. Até porque Jesus não foi, quando ele veio em carne, caminhou, que ele priorizou os filhos de Israel. Amém? Vocês sabem disso, amém? Ele curou, expulsou o demônio de uma menina, de uma mãe, filha de uma mãe, Ciro Fenícia, que era uma cananeia, e o servo do centurião romano. Mas ele não foi lá.
foi para usar e ensiná-los didaticamente. Nunca vi tamanha fé em Israel e tal, mas ele não foi lá. Agora esse homem, ele foi por quê? Porque era uma ovelha perdida na casa de Israel. Se não fosse, ele estaria contradizendo o que ele diz lá em Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 10, se eu não me engano, Mateus capítulo 10, versículo 5, ele fala assim, ó, não entreis nas aldeias dos gentios, priorizem as ovelhas perdidas na casa de Israel. Meu irmão, acho que você entendeu, né? Jesus está aqui com a multidão. Isso é eu imaginando como que... E ele sente o coração desse homem, escravo. E ele é atraído para o outro lado do mar da Galileia. Ele para tudo, entra no barco. Os discípulos remam. A tempestade vem. Em uma época que não havia chuva. Tudo isso mostra que além daquela legião, havia um mover maligno para que ele não chegasse lá. E ele acalma a tempestade, chega lá. E esse homem reconhece, vem, adora ele liberta esse homem levanta, diz a Bíblia, nós lemos aqui, perfeito juízo, ele se cobre com um lençol, e eles começam a conversar os dois, os 12 ficam lá, o dono dos porcos ficam dois, valorizavam mais os porcos do que a vida humana. Já viu alguma coisa semelhante? Valorizar mais bens materiais, valorizar mais isso e aquilo, do que vida humana. E quando Jesus chega, esses porcos são lançados ao mar, mexe com a economia, porque eles criavam porcos ali, e era algo imundo para o judeu, então era um confronto mesmo, e Jesus mexe com a economia. Meu irmão, onde Jesus chega, aonde Jesus coloca a planta dos pés, é transformado, e muitas das vezes abala, mexe na economia, mexe nas estruturas, mexe no nosso orgulho, mexe no egocentrismo. Tem que haver uma transformação, e ele senta em perfeito juízo com esse homem. Imagino ele sentado numa pedra ali, porque era um local bem rústico. Ele sai dos sepulcros, irmão. Sepulcros eram onde os endemoniados ficavam, largados pela família. Era onde os leprosos ficavam, era para morrer. E a Bíblia diz que ele estava nu, dia e noite, quebrava as correntes, esmiuçava algemas, tudo o que tentavam fazer com ele. E esse homem está sentado com Jesus, em perfeito juízo, sóbrio, conversando com Jesus. E eles pedem para Jesus sair dali. A Bíblia diz que eles pedem para Jesus sair dali. Quando Jesus entra em nossas vidas, tem uma palavra que eu sou apaixonado nela, irmão. Ela vem junto, se chama renúncia. Quanto mais você renuncia, mais seu nível de autoridade sobe. Quanto mais você renuncia, mais sua unção sobe. Uau, que unção! Uau, pastor Arley ministra, parece que o chão está mexendo. Pergunte para ele o que ele renunciou. Renúncia. E Jesus chega naquele lugar, e ele liberta aquele homem de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Só que isso incomoda as outras pessoas. Elas pedem para ele sair dali. Nunca peça para Jesus sair daí, sair da sua casa, sair da sua vida. Nunca peça, irmão. Sabe por quê? Porque ele vai sair, vai tentar outras situações, mas ele saiu dessa terra, voltou para a multidão. E sabe o que esse homem falou? Esse homem falou assim: deixa eu ir com você. Quando você estuda esse texto do jeito que eu estou explicando aqui agora, e você vai, enfim, em nome de Jesus, gerar uma curiosidade, você mergulhar mais ainda, você vai ver o tanto que esse homem, descendente de Gade, o tanto que era convicto, resolvido, pessoas que sabem o que querem. A Bíblia diz que os gaditas tinham os rostos como leões, os pés rápidos como uma gazela. O menor deles valia por 100 homens, o maior dele valia por 1000 homens. Tem coisas que acontecem, irmão, que nós não sabemos. O mundo espiritual sabe.
Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Não sei quais foram as dificuldades que você já teve. Não sei os níveis de luta que você tem, já teve. E eu poderia ficar a noite toda aqui falando do que eu já passei, e do que eu já entendi, e do que eu já sofri, mas assim, quando você entende que tudo isso que vem contra você, toda essa legião, tudo isso que veio contra esse homem, tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que tenta te barrar, Wendel, não vem contra você, vem contra o que você carrega. Meu Deus do céu, se você entender isso aqui, tudo o que aconteceu na sua vida, toda carrega, o que Deus colocou aí dentro. Eu entendi, irmãos, eu carrego um Deus que me carrega. Eu carrego um Deus que me carrega. E o que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses anos que a gente tem se posicionado, e tem respondido ao Senhor. Irmão, eu já desisti de ministração, de pregar 2 vezes. Uma vez em 2007 e outra vez em 2016. Não vou mais mexer com isso. Em 2007 eu parei, falei, não, eu vou trabalhar, vou construir alguma coisa. Eu tenho 3 filhos. Meu Deus, é bom você trabalhar, vai fazer alguma coisa. E eu parei com ministrações, fui trabalhar e arrumei serviço fixo, mas tinha algo que queimava dentro de mim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tenho um chamado, eu tenho algo que queima dentro de mim, eu vou ser um pastor de multidões, não interessa de multidão ou de mesa. Hoje isso aqui, meu irmão, é maravilhoso estar aqui no altar, mas eu prefiro a mesa. Eu prefiro as manhãs com minha esposa, tomando café, e um ministrando na vida do outro. E às vezes eu ministro bastante, ela fala, chega. Aquele é maravilhoso, meu irmão. A mesa com meus amigos, a mesa com meus irmãos, mesa com pessoas que choram na minha frente falando de Jesus, homens barbados que falam de Jesus e choram na mesa. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas se eu for falar, às vezes, que vontade de desistir, vontade de parar, as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, ou não, você não. Irmão, eu sou a única pessoa que pregou, começou a pregar, e alguém levantou a mão e falou assim, você está contradizendo o que você está falando. Meu irmão, era a primeira vez que eu estava pregando. Aí tem um crítico no meio, aquelas pessoas que não faz nada, só critica. Ela pensa que o chamado dela é criticar, e ela não aguentou, irmão, ela levantou a mão. Era uma tarde, num feriado, e o pessoal pediu para me pregar, e eu sozinho ali com eles, eu falava muitas revelações, e falava muita coisa, meu Deus. Aí na hora assim, eu dava uma amarelada, porque eu tinha vergonha, e eu pensava o que os outros iam falar, e eu ficava questionando, se aquilo é para mim, às vezes para os outros, todo mundo querendo ser pastor, e eu, meu Deus, será que é para mim? E de repente a pessoa levantou a mão, você está contradizendo o que você falou. Eu acho que eu estava, irmão, mas quando ela falou, caiu um braço, caiu as orelhas, eu fui desmontando, cara, eu comecei a chorar. Como a gente é bobo, cara. Como o crítico é terrível, cara. Eu fui a única pessoa que aconteceu isso. Falei, gente, mas não é possível. Uma vez eu arrumei um congresso de jovens e tudo, e fizemos tudo, e encabecei tudo, organizamos tudo. É maravilhoso, irmão. Aí o pastor na época me chamou e falou, Pedro, o pessoal não quer que você pregue. Não pregava bem, irmão. Gaguejava. Minha família tem a língua meio enrolada, né, Justina? O Enio conhece, né? A língua meio enrolada e tal. E o pessoal não quer que você pregue, quer que o fulano pregue. Eu, tudo bem, cara. E ali eu fui embora para casa, irmão. Desmontado. Aí em 2017 eu falei, não vou mexer com isso mais não. Não quero mexer com isso. Mas, irmão, eu sou apaixonado por vidas.
sou apaixonado por vidas. As pessoas vêm aqui na frente e se entregar para Jesus. Eu falo, meu Deus, como faz sentido, como é bom, Jesus. Como é bom ver pessoas ser libertas de vícios, de drogas, das monstruosidades que são e pensam que são alguma coisa, do orgulho. Eu sou apaixonado por vidas. Deve ser isso. Mas eu queria que acontecesse assim, não acontecia, tanta coisa se levantava. Em 2016, irmão, eu li um texto. Na época, eu li um texto. Quando Jesus é entregue para os soldados. Eu acho que você lembra desse texto. Eu pensei assim, nossa, nunca vi ninguém falar sobre isso. Irmão, e quando entregaram ele para os soldados. Meu Deus, quando entregaram ele para os soldados. E eu pensei, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Irmão, 2016, eu fui entregado para os soldados. Nunca sofri daquele jeito. Eu vi o ministério cair. Eu vi a igreja fechar. Eu vi meu pastor cair. Perdi tudo. 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 Você não sabe, nem precisa saber. Mas eu falei, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu só queria ser um pastor. Só queria ter uma família. Mas o mundo espiritual é real, irmão. O mundo espiritual é verdadeiro. Eu sei que essa noite pessoas serão impactadas aqui profundamente. Nem vai lembrar quem pregou, nem vai lembrar mais, mas você vai ser impactado. Porque você carrega o DNA de um guerreiro. Muitas coisas aconteceram na sua vida. Muitas coisas, muitas barreiras tentaram te parar. Dentro de você, fora de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não erra na sua escolha. Amém? Jesus não erra na sua escolha. Se Ele te escolheu, pode levantar o inferno, 6.000 demônios, Ele vai te buscar. Pode te chamar do que quiser nessa cidade e fora dela, Ele vai te buscar. As pessoas podem dizer que não adianta mais. Jesus não erra na sua escolha. Jó não imaginava. Jó não fazia a menor ideia. Jó, que o mundo espiritual, ele era a atração preferida do mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como nós estamos aqui, e lá está a vida de Jó. Aí Deus chegava e falava assim, gente, dá licença, mas meu filho Jó, gente, que isso? Ele não imaginava, irmão. E o diabo veio e falou, deixa eu tirar tudo o que ele tem. E ele tirou. Aí vem Deus de novo. Pessoal, os anjos lá do fundo, os querubins, serafins, chega mais, porque assim, é meu servo Jó, vocês não têm ideia de... É meu servo Jó, é justo. Jó não imaginava. Talvez você não tenha ideia que o mundo espiritual assiste você. Quando você cai, há uma torcida para que você se levante. Quando você se levanta, há uma torcida para que você caia. Saulo, meu irmão, Ananias falou assim, não, Saulo não. Saulo matava, Saulo capturava, Saulo devastava, Saulo batia em cristãos. Mas Jesus olhou e falou, não, ele é um instrumento escolhido meu. Ele é um instrumento escolhido meu. E nunca, meu Deus, que missionário. Um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. E os próprios apóstolos iam mandar ele para Tarso, para a cidade dele. Barnabé que trouxe de volta. As pessoas não entendem, irmãos, o que Deus tem colocado dentro de você. Eliseu era só um agricultor. Vocês se lembram de Eliseu, né? Eliseu era só um agricultor. Só um agricultor. E esse homem decidiu queimar os bois, queimou tudo. Fez churrasco, queimou arado, queimou tudo. Era só um agricultor. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei da Síria
queria destruir Israel. E Eliseu ia lá e falava para o rei: rei, não vai por lá, que Deus já me mostrou que eles estão por lá. E nunca dava certo o rei da Síria. E o rei da Síria falou: aonde que esse cara, quem que é isso? O que está acontecendo? Aí um dos servos falou: cara, tem um profeta lá que ele sabe tudo, ele sabe tudo. Mandou um exército para pegar esse profeta. Um agricultor, irmãos. E Eliseu falou assim: ó, nós não estamos sozinhos. Orou para o servo dele, tinha cavalos e carros de fogo cercando aonde ele estivesse. E eu imagino ele escovando os dentes: calma, cara, calma. Mas olha lá os soldados: calma, você não sabe quem está com a gente. Eu carrego um Deus que me carrega, meu irmão. Você tem algo dentro de você que vale muito. Muito. Tudo aquilo que vem, aquela opressão que vem, todo peso que vem, toda vontade de desistir, tudo isso é para roubar e você não viver o que está dentro de você. Eu podia, dá tempo aqui, vai aqui mesmo. Eu podia, nossa, não está gravando não, né? Eu podia sentar no banco, não vai dar microfonia não. Podia sentar no banco aqui e ficar: não, pastor, podia fazer tal coisa. Ah, se fosse eu e Nery Gabriel. Eu fazia tal coisa. Eu fazia isso. Eu fazia aquilo outro. Meu irmão, chega disso. A minha oração essa noite é que o Espírito Santo te arranque dessa cadeira. Arranque você dessa cadeira. Se precisar, eu subo aqui, não tem problema não. Cuide para não cair. Que Deus arranque você dessa cadeira e você viva o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não entende o tanto que a demanda. Pessoas que têm um Deus no coração, que amem vidas. Não é amar o altar, irmão. Deixa o altar acontecer. Ame vidas. Ame mesas. Chame aquela pessoa que está precisando conversar. Chame e converse. Pague um café para ela. Que o Espírito Santo arranque você dessa cadeira e te posicione como você nunca se posicionou. Você entenda que você tem um DNA de guerreiro aí. Pessoas estão sofrendo, irmão. Cada suicídio que eu ouço falar, eu sofro. Cada jovem que se perdeu, morte dos amigos dos meus filhos. Meu Deus do céu, isso tem que nos incomodar. Isso tem que nos incomodar. Fizeram uma pesquisa. Meu Deus, fizeram uma pesquisa com 1000 igrejas. O que a sua igreja, qual é a tarefa da sua igreja? 89% respondeu: me ajudar e atender as minhas necessidades. Vou repetir, 89% respondeu. Qual a tarefa da sua igreja? Me ajudar e atender as minhas necessidades. 11% respondeu: impactar a cidade e ganhar vidas. 11%. Praticamente a cada 10 pessoas, uma entendeu. Nós precisamos entrar no lugar em Deus e nunca mais sair de transformação verdadeira, libertação verdadeira, e nunca mais retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, assim como diz em Hebreus capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não era para mim estar aqui. Tinha vários motivos para não estar aqui, principalmente vivo. Não era para estar aqui. Eu não sei, talvez você também não era, não sei. Eu não era, irmão. No ambiente que eu fui criado, o bairro que eu fui criado, a mentalidade que fui criado, quantas pessoas já não existem mais? Foram assassinados, estão presos, alguns estão vivos com HIV, deprimente. Outros estão deformados de tanto se ferir por causa da droga. Mas contrariando as estatísticas, meu irmão, eu estou aqui, você está aí,
Jesus não erra nas suas escolhas, irmão. Responda ao chamado que Deus te comissionou. Responda no nome de Jesus. Eu não planejei descer aqui, tal, eu não pensei nisso, mas assim, eu vim disposto a entregar tudo o que está dentro de mim hoje, para que você saia pelaquela porta, decidida a mudar a história da sua família, assim como esse gadareno. Decidida a mudar a sua história, decidida a mudar essa cidade. Deus tem algo maravilhoso para você. Quando eu fui ser consagrado a pastor, na hora de chamar para ser consagrado, o pastor que fez lá toda a cerimônia, tinha os pastores de Brasília, ele falou assim: só Deus pode mudar um homem, só Deus pode transformar um homem que era conhecido no seu bairro por ser um cheirador de cola. Só Deus pode transformar esse homem num pastor. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, meu irmão. Tudo aquilo que se levantou para parar, hoje eu entendo. Tudo aquilo que se levantou para segurar, hoje eu entendo. Isso hoje fortalece a gente, porque você sabe que você está no lugar certo. No lugar certo. As pessoas perguntam: Pedro, e as lutas? A luta, alguém começa a falar de luta. Meu irmão, você não sabe o que é luta, ainda não. É bom não saber. Amém? Que o Senhor arranque você dessa cadeira com um poder sobrenatural. Poder no grego é dínamos, é dinamite, como um dínamos sobrenatural. E você não consiga mais viver essa vidinha sem graça. Você não consiga mais viver essa inconstância. Você não consiga mais olhar para as lutas. Meu Deus, tem uma glória te esperando. Tem uma glória te esperando, meu irmão. Que pessoas sejam tremendamente impactadas nesse lugar. Eu sei que muitos vão ser, mas algumas pessoas, isso Deus me falou que eu estava orando hoje. Algumas pessoas vão ser tremendamente impactadas. Tremendamente impactadas, tiradas dos seus sepulcros, colocadas aos pés de Jesus, libertos de uma vez por todas. Será sóbrio, em perfeito juízo, assim como esse homem. Se você for estudar, perceber ali esse capítulo, esse versículo que fala, o jeito que ele conversa com Jesus, as pessoas ficam ao redor, nem se aproximam. Aquele homem era um perfeito apóstolo. E Jesus, ele falou assim: deixa eu ir no barco com vocês. Não, você já entendeu. Você já entendeu. Vá para os seus e diga o que o Senhor fez com você. Vá para os seus e diga o que o Senhor fez com você. Não sei se você está falando para os seus o que o Senhor fez com você, ou você não deixou o Senhor fazer nada com você. Permita-se ser possuído pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu entendo que quando Jesus falou isso, como ele era descendente de Gade, até que Jesus já deu uma missão para ele ali, que era um hebreu. Eu entendo que Jesus falou: vai lá, avisa eles, Fanuel, avisa os seus, que tem o mesmo sangue que você, que o general voltou e está levantando um exército. O general está levantando um exército, amém? Aplauda com força. Aleluia. Cadê a equipe de louvor, meu Deus do céu? Eu achei que já estava... Eu não dei a deixa, né? Irmãos, um dia o Espírito Santo falou para mim: já prejudicou algumas pessoas, né, Pedro? Já. Vamos resolver isso aí? Vamos. Lá onde vocês roubavam cola. Cola de sapateiro, irmão. Que vergonha. A roupa era tudo suja de cola. Vai lá e pede perdão. E ressarce um valor que você acha que vocês roubaram. Fui lá numa loja,
Perguntei quanto que era a lata, tantos reais. Calculei umas 6, 7 vezes lá. Peguei o dinheiro, coloquei no bolso. Levei o orçamento daquela loja, coloquei no bolso, tudo para... Marquei lá, é uma empresa grande, eu tive que marcar o horário. Marquei o dia, para falar com o presidente da empresa. Que loucura, cara. Se entregue para Jesus e você vai ver as loucuras que Ele vai pedir. Fui lá, irmãos, o dia marcado. Cheguei lá, homem já, liberto, restaurado, depois de muitos anos. Entrei na sala do presidente. Sentei na cadeira dele. Pois não, Pedro, o que eu posso ajudar você? Eu falei, olha, quando a gente era adolescente, a gente vinha aqui de vez em quando e roubava latas de cola. E eu calculei aqui um valor mais ou menos e eu vim aqui pedir perdão. Eu queria devolver o valor. Aí ele balançou a cabeça, meu Deus. Se entregue para Jesus e Ele vai pedir para você fazer coisas doidas. Que vão impressionar a sociedade aí fora. Nas coisas simples, doidas, mas simples. Por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Meu Deus. E eu conversei com ele, batemos um papo ali. Ele falou, não tem mais jeito de eu receber. Já não vendemos mais isso. E já não vendia, sabe por quê, meu irmão? Até por causa dos adolescentes iam roubar lá. E parar de vender essa cola, sapateiro. Só dá prejuízo, o molecado fica roubando aqui. E ele disse que não precisava devolver o dinheiro, estava tudo certo. Ele, como presidente, me perdoava, me liberou, conversamos. Ele falou assim, você é de princípios. Eu contei, não, eu sou cristão. E o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Ele riu, tudo. E eu falei, era o que ele tinha falado para me fazer, irmãos. E eu saí de lá. E esse homem não se converteu, não aconteceu nada. E eu dentro do carro, em frente à empresa, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor fez eu fazer isso aqui? Eu não entendi o resultado, para mim não teve resultado. E aquela voz veio no meu coração, Pedro, todas as vezes que alguém for falar mal da igreja, perto desse homem, todas as vezes que alguém for falar mal de cristão, perto desse homem, eu vou fazer ele lembrar do que você fez ali. Eu conheci um doidinho que veio na minha sala pedir perdão por algo que eles roubaram há muitos anos, querendo me ressarcir. Irmão, a igreja que você sonha existe. A igreja que você sonha existe. Deus está levantando um exército. Parecem doidos, parecem loucos, mas são apaixonados por Jesus, onde nada mais importa. Nada mais importa. Apenas obedecer, ouvir a voz daquele que nos chamou, nos libertou, nos tirou das trevas, do reino do império das trevas, para o reino do seu amor. Meu Deus do céu, fica de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.